Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, com a graça de Deus. Está começando o programa Eclésia, o seu programa de toda terça-feira à noite. Hoje trazemos um tema que chega a todos nós, né? Ninguém está isento do sofrimento, da dor e também da graça de Deus que nos acompanha nesses momentos. Então, o tema de hoje, o sofrimento e a fé. E quem vai falar com a gente é o Padre Jefferson Mengali. Tudo bem, Padre? Boa noite, uma alegria recebê-lo aqui. Boa noite, Cássio. Que bom te encontrar novamente, em paz, com saúde. Que bom poder falar também para o povo lá de casa que nos está acompanhando, né? Que hoje possamos fazer um programa gostoso, um programa leve, embora o tema seja um pouco dolorido, mas que seja um momento de graça de Deus e de agradecimento, sabendo que mesmo diante da dor, Deus se faz presente. E a didática de Deus, Ele vem mostrar para nós aquilo que muitas vezes nós não enxergamos ou não queremos ver, e que na dor a gente aprende. Sim. É um tema difícil, né, Padre? Mas precisamos falar dele, claro, porque ninguém passa por essa vida ileso, sem dor, sem sofrimento, né? E o Padre Jefferson é autor do livro Quando se entende as lições, a dor se vai. Eu, a doença e a minha fé. A experiência dele, né, sobre um câncer, um tratamento do câncer, né, Padre? Isso. Padre Jefferson esteve no domingo aqui no programa Louvemos o Senhor. Quem assistiu teve a oportunidade de vê-lo. Ele já já falou alguma coisa, né, Padre, a respeito. Sim. Esse livro, ele foi editado aqui pela Associação do Senhor Jesus, está à venda aqui pelo nosso shopping católico ou pelo nosso call center, hoje, durante o programa, com 30% de desconto. Então, se você se interessar, nesse livro o Padre Jefferson conta a história dele, e nós vamos falar um pouco aqui durante o programa, e como é que ele está vencendo essa doença. Padre, eu começo perguntando, Vamos lá. O sofrimento é inerente à pessoa, né? Faz parte da natureza humana. Ninguém tem como fugir. Uns mais, uns menos, mas todo mundo sofre. Faz parte, né? E a gente tem que aprender a tirar coisas boas do sofrimento. Não é porque eu sofro que a minha vida também tem que ser uma vida de tristeza, uma vida abatida, né? Tem até uma música do Padre Zezinho que diz: ter problemas na vida não é ter vida infeliz. Então eu preciso tirar o que é de bom desse momento da minha dor, para que eu possa aprender. E Cássio, você também já viveu essa experiência. A dor nos ensina muitas coisas, né? E o bom é quando a gente consegue aprender. Porque tem gente que também sofre, mas também não aprende. Exatamente. Não é? Então, o importante é você estar aberto a esse entendimento. O que Deus está querendo me dizer nesse momento? O que Deus quer me ensinar diante desta lição? E quando o coração se abre, quando estamos prontos para isso, não é? Não tem aquela coisa, vai ser simples, fácil. Não é. Mas quando eu me ponho nas mãos de Deus e deixo que Ele conduza, as coisas caminham e a dor se vai. É exatamente isso que o livro coloca, né? Eu compreender aquilo que Deus quer de mim na dor, e quando eu compreendo, eu entendo, eu aprendo, tudo se torna mais brando, mais leve. Perfeito, Padre. E só que para a gente chegar nesse momento, né? A gente tem algumas etapas aí, né? Por exemplo, eu pergunto, Padre, o senhor teve um câncer, né? Há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu imagino, eu fiz um programa aqui com o Papa do Câncer da Unicamp aqui. E ele disse o seguinte na época: da agora para frente, 50% da população mundial vai ter câncer e desses, 20% vão ser fatais. E é incrível que de lá para cá, assim, à minha volta, com familiares, 8 pessoas tiveram câncer. Né? E
Como é que foi, padre, na sua experiência, como é que foi, para começar, receber a notícia? Você tem um câncer. Não é nada fácil quando você recebe a notícia. Padre, o seu diagnóstico é um linfoma, como aconteceu, um linfoma não Hodgkin, que pegou garganta e nariz, né, o lado direito. Eu ainda tenho aqui agora o nariz um pouquinho afundado, né? Amassou porque a cartilagem do nariz derreteu, o linfoma fez isso. Muita gente acha que foi cirurgia, alguma coisa. Não, foi o próprio linfoma que causou essa lesão. E na minha família, pouquíssimos casos da doença. Na minha família, o grande problema é o coração. Sim. Então, preocupação em casa é saber se o coração está bem. Porque, de repente, em casa lá, já aconteceu com tios e tudo mais, está conversando, cai duro, né? Tem um infarto, alguma coisa assim. Então, o nosso problema, nossa preocupação em casa era o coração. Tanto que eu fazia, e agora faço mais ainda, periodicamente, eletro, tudo mais que tem que... Mas o câncer nunca foi. Mas um dia que eu pensei, foi em setembro de 2020, começo do mês de setembro, auge da Covid, olho do furacão da Covid, todo mundo com medo da Covid, eu com medo da Covid. Sim. E de repente uma dor de garganta muito forte. Pensei, pronto, é a Covid. Cheguei a fazer 2 testes, negativo, e a dor não passava. E aí teve uma madrugada, eu estava em casa, eu estava em São Paulo nesse dia, que parecia que ia fechar minha garganta, uma dor insuportável. Eu sempre tive amidalite, problemas de garganta desde a infância. Então eu pensei, pode ser mais uma, né? Sim. Que toma uns remédios, antibiótico e passa. Não, essa não era. Fui para o Hospital Santa Catarina, lá em São Paulo, e assim que entrei no pronto-socorro, uma enfermeira de plantão já estava lá, e já fazendo a minha ficha, quando ela pegou aquele palitinho de sorvete, baixou a minha língua, para, doutor, emergência. Aquilo já me deu um susto. Poxa vida. De cara. Resumindo, 15 minutos depois que eu estive com a enfermeira, eu já estava na UTI. 15 minutos. Caramba, pai. Cheio de fio, aquele barulhinho que só estava começando, que aquilo mexe com o nosso psicológico. Sim, né? sim. Eu já estava na UTI 15 minutos depois que eu dei entrada no hospital. E tudo isso eu vejo a mão de Deus, sabe? Sim. Porque há 3 dias antes eu tinha passado no hospital e nada foi diagnosticado, é algo simples, volta para casa, toma esse remédio. Essa enfermeira ali já começou a ação de Deus quando ela viu a gravidade, não é? Sim. E já chamou o médico, já me pôs na UTI e dali começou a nossa luta. É interessante o senhor falar isso, porque muitas vezes a gente pensa no seguinte, recebi um diagnóstico de câncer. Sim. Nossa, é o fim do mundo, né? Não, é o contrário, né? Não, que bom que estou sabendo que é. Descobriu, vamos tratar agora. Mas no começo, Cássio, logo que eu entrei na UTI, talvez eles, a enfermeira, o médico, já soubessem. Mas eles não falaram para mim. Porque depois desses 7 dias, eu até pedi para minha médica, doutora Patrícia, mandar um beijo para ela, que é o meu anjo da guarda. Até hoje ela me acompanha. E nessa madrugada ela já estava de plantão, então ela já me pegou desde da entrada no hospital. E eu pedi para ela, doutora, me tira da UTI. Eu não aguento mais ficar aqui. Poxa, isso aqui está acabando comigo. Padre, eu vou te tirar. No outro dia me levou para o quarto, só que eu fiquei mais 20 dias. Então eu só tive o diagnóstico que de fato era um linfoma já depois do 15º dia que eu estava internado. Teve a biópsia, né? Porque existem vários tipos de linfoma. Então até encontrar aquele que de fato demorou esses dias. Para fazer o tratamento certo também, né? E aí veja bem, Cássio, que interessante quando entra a questão da negação. E é uma questão que é natural. Eu pedi para ir para o quarto, eu não queria ficar na UTI, ela arrumou o quarto, tive que sentar na cadeira de roda, eu queria ir andando para o quarto. Falei, não, eu estou bem, eu vou andando. Não, padre, não pode, cadeira de roda, vamos. Entrei no elevador, hora que sai do elevador, entra no corredor dos quartos, oncologia. Poxa. E eu não sabia nada até então. E aí a questão da negação, não, imagina, não deve ser isso,
os quartos devem estar todos ocupados, a Covid está aí, devem estar precisando dos outros leitos, e era o único leito disponível aqui no setor de oncologia, e me trouxeram. E eu nem estava, sabe? Não, não é isso, não é isso, não é isso. E aí quando veio o diagnóstico, a Patrícia entrou no quarto com o psicólogo, com outro médico, padre, precisamos conversar. Aí eu já estava mais ou menos ligado, como se diz, no assunto. E aí ela trouxe, e aí foi onde começou o tratamento. Como é que foi receber a notícia? Padre, precisamos conversar. Falei, doutora, pode falar. E aí ela falou, padre, seu diagnóstico é aquilo que a gente imaginou desde o início. É um câncer. É um linfoma, não Hodgkin, célula T, periféricos, toda aquela questão médica que a gente não conhece, técnica. Ela falou, é assim, assim, assim. Primeira pergunta, doutora, quanto tempo eu ainda tenho? É a pergunta inevitável. Câncer, tratamento, quimioterapia. E eu perguntei, quanto tempo eu ainda tenho? E ainda brinquei com ela. Mentir para padre é pecado dobrado. E a senhora pode me dizer a verdade, porque eu não tenho medo da morte. Sim. Né? Assim, todo mundo vai morrer um dia, e Deus não precisa da desculpa do linfoma para me levar. Sim. Então, me diga a verdade. E aquela coisa, é sempre bom nesses momentos ter um pouco de alegria. Padre, mas como ter alegria nesses momentos? Você tem que levar a coisa de um modo simples e divertido. Sim. Ter senso de humor. E nesse momento eu já disse para ela, doutora, aqui é Corinthians, o padre é corintiano, o maloqueiro, o sofredor, e eu estou pronto para o que der e vier. Né? Aí ela me falou, Cássio, uma palavrinha que mudou toda aquela dinâmica do sofrimento. Sim. A doutora Patrícia Giacom foi para mim de fato um anjo de Deus. Quando ela disse, depois de eu brincar, falar quanto tempo eu ainda tenho de vida, ela me disse, padre, não vou te deixar morrer. Confie em mim, sei que você confia em Deus e você tem fé, você não vai morrer dessa doença. Olha só. Eu não vou deixar você morrer. O tratamento vai ser pesado, o tratamento é muito sério, vamos ter que fazer muito bem feito, então se prepara. E aí eu falei, não, vamos lá, aqui é Corinthians, maloqueiro, sofredor, e nós vamos dar conta do recado. E aí nesse dia, no dia seguinte já começamos a quimioterapia. E aí começamos a fazer todo o tratamento. E assim, é interessante dizer para o nosso telespectador o seguinte também, né, padre? Hoje, o diagnóstico de câncer não é mais uma sentença de morte. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Exato. Quando você descobre, e quanto mais cedo melhor, porque você vai ter mais condições do tratamento. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, sofrendo com a doença, seja você, marido, esposa, filho, amigo, não é o fim. Quando você recebe um diagnóstico do câncer, não é o fim. Graças ao nosso bom Deus, a ciência hoje está muito avançada. Muito avançada. O processo todo que eu passei, se a minha doença, Cássio, tivesse acontecido há 10 anos atrás, não teria jeito. A médica me disse, padre, se fosse 10 anos atrás, a sentença seria a morte. Mas hoje não. Exatamente. Hoje não, hoje é uma questão, vamos trabalhar a quimioterapia, se necessário a radioterapia. No meu caso foi necessário, né, o transplante de medula, foi feito. Graças a Deus tudo correu bem e eu estou aqui para contar a história. Exato. Com a graça de Deus. O tratamento, padre, foi difícil? Imagino que tenha sido difícil. Cássio, eu vou te dizer uma coisa, e para você que está em casa também. Quando a doutora Patrícia me disse da quimioterapia, de tudo o que ia acontecer, ela também já me trouxe uma relação de tudo que eu poderia ter. Feridas na boca, tantas coisas difíceis, enjoo, vômito, falta de apetite. Ela já me falou tudo. Falei, tá bom, então já vou me preparar, não é? As químios aconteciam a cada 21 dias, não é? Nesse intervalo eu recebia injeções na barriga de imunidade, porque a imunidade caía muito. Então, a primeira sessão de químio eu fiz enquanto estava internado. No 27º dia de internação eu tive alta. Fui para casa e voltava para o hospital para fazer a químio. Então, a químio correspondia a 3 dias. Então, eu tomava a quimioterapia 3 dias seguidos. Primeiro dia, 4 horas de químio. Segundo dia, 2.
terceiro dia, uma. Ficava em casa uma semana, voltava para o hospital, 3 dias seguidos, essa injeção, que eu não me lembro agora o nome, na barriga, para ajudar na questão da imunidade. Né? E nesse período, Cássio, por incrível que pareça, e graças de Deus, eu não tive nada que aquilo que estava esperado. Nada. Não nasceu uma feridinha na minha boca, não tive diarreia, não tive falta de apetite, eu comia bem. Cheguei até a pensar, Cássio, falei, não é possível. Será que essa quimioterapia estão colocando de fato? Funcionando. Será que é de fato? Porque eu não sentia nada. Que maravilha. Graças de Deus, total. A cabeça ajuda também, muito. Né? Você tem que estar muito equilibrado. Não pode deixar se abater. Como conseguir isso no momento desse, padre? Primeiro, sintonia com Deus. A oração. A gente está na mão de Deus, Cássio. Sim. Não é? Sim. Não controlamos nada, Não né, temos padre? controle de nada. Às vezes a gente brinca, né? Está tudo bem, tudo sob controle. Que nada. Não é nada. Controle nenhum. Amanhã está morto. Amanhã já não está mais aqui, é ou não é? Então, assim, se jogar na mão de Deus, sabe? Nesse momento de dor, de sofrimento, não desanimar, não desistir e não duvidar. Não duvidar. Sim. Saber que Deus, diante da dor, está junto de você. Ele te ajuda a carregar a cruz. Ele é esse Simão Cirineu que está ajudando você a carregar a sua cruz. E muitas vezes ele assume a sua cruz. Que quando fica pesada, ele diz, ó, deixa aqui comigo um pouquinho agora. E ele leva. Exato. Então, isso é importante. E aqui no livro, no finalzinho do livro, tem as orações que eu fazia. Eu rezava lá no hospital, eu tinha meus momentos de oração. Do meu lado, quando eu tive lá em Cássia, na Itália, eu ganhei da irmã lá do convento uma relíquia. E essa relíquia ficou do meu lado o tempo todo. As 3 internações que eu tive, a relíquia foi comigo. Sim. Então, eu sentia Deus muito perto de mim. Deus estava presente nos momentos da dor, naqueles momentos das dúvidas, vai, não vai. No momento da pega da medula, padre, ainda não pegou. Padre, ainda não pegou. 3 dias e assim, exame de sangue, de manhã, de tarde, à noite. Todos os dias. Sim. Até a pega da medula, acompanhando esse progresso. Sim. É preciso muita paciência também, né, padre? Saber esperar. Eu vou dizer para você que esse período me fez aprender isso. Eu não tenho muita paciência não, sabe, Cássio? Sim. E eu acho que isso talvez seja também um mal de muitos padres. A gente é muito agitado, é muitos afazeres, é muita correria. Hoje estou aqui, amanhã estou lá, depois da manhã estou acolá. Exato. Então... E aí você fala, poxa, Deus puxou o freio de mão do meu carro sem avisar. Exatamente. Eu estava naquela correria, cheio de compromissos na minha agenda, e agora estou aqui no leito do hospital, sem saber quando eu vou embora. Pronto. E aí você fala, estou vendo agora o que ele está querendo dizer. Padre, calma, você está correndo demais. Sabe aquele Marta e Maria? Sim. Marta e Maria. Marta, você anda culpada com muitas coisas, porém só uma é necessária. Sim. Não se preocupava com a saúde física, mental. Falava de médico para mim, eu deixava para amanhã. Sim. Né? Deixa para depois. Uma outra coisa que me ajudou muito, Cássio, na própria questão do ser padre. Eu sempre tive uma grande limitação de visitar doentes no hospital, de entrar na UTI. Padre precisa levar a unção dos enfermos. Eu ia, nunca me neguei, mas Cássio do céu, pensa como eu ia. Muito sofrimento. Sofrimento, aquilo me fazia, eu ficava angustiado. Eu queria ir logo para poder sair logo. Sim. Né? E hoje isso é totalmente diferente. Eu tive a visita do padre, ele me levou a unção, pude confessar no leito, porque tinha um capelão lá do hospital. Sim. Então eu compreendi, poxa, essa tarefa também é minha. E quando eu sair daqui, essa vivência vai ser diferente do que foi anteriormente. Imagino, e hoje isso mudou totalmente. Eu fico feliz em poder ser um sinal de Deus naquele momento do sofrimento. É interessante isso, padre, porque, por exemplo, muitas pessoas têm medo de hospital, têm medo da roupa branca, né?
tem medo do médico, mas são pessoas e lugares que vão cuidar da gente, né? Exato. Você está com um problema, você vai lá, o médico vai tratar, vai cuidar, vai dar medicamento. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar doente. Ninguém é masoquista, não. Exato, mas faz parte da vida. Não tem o que fazer, né? Não tem como... E o importante é estar preparado, porque mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia, Sim. a dor vai bater na tua porta. A gente vê hoje, aqui em Campinas, por exemplo, tem um Boldrini, né? Que Sim. atende crianças com câncer. Exatamente. Crianças com câncer, né? E elas estão lá firme e forte. Lá Exato. no hospital, enquanto eu fazia o tratamento, também muitas crianças. O índice de cura é altíssimo, né? Graças a altíssimo. Deus, graças à medicina e graças à dedicação desses homens e mulheres que se colocam, de fato, como um sacerdócio. A medicina, o médico, eu vejo, sabe, um sacerdócio, porque é uma dedicação muito, muito grande. Né? Sim, sim. Padre, aquele ditado que a gente usa sempre, ninguém vai antes da hora, é verdadeiro? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, claro. Ninguém chega por acaso e ninguém vai por acaso. E uma coisa que eu também aprendi, Cássio, do mesmo jeito que nós temos que dar um sentido para a nossa vida, na mesma proporção, nós temos que dar um sentido para a nossa morte. Sim, sabe? Sim. Ninguém está aqui para viver uma vida medíocre. Alguns fazem essa escolha, que pena. Mas faça uma escolha de vida feliz, onde você vai poder fazer os outros felizes. Não só apenas buscar felicidade, mas fazer as pessoas felizes. Né? E do mesmo jeito que isso vai te dar sentido para viver, no momento da dor, porque nós vamos morrer, Sim. a sua morte também vai ter um sentido. Né? E do mesmo modo que o início do livro traz 2 prefácios, né? Um da Alcides Biscalquim, Exato. o outro o Padre Eduardo, que me deu essa alegria. Então eles fizeram a abertura do livro. No final do livro tem 2 pós-fácios. Da Rita, que é uma paroquiana minha, Rita de Cássia, Sim. que ontem ela fez quimioterapia e já faz 4 anos que ela está nesse tratamento. 4 anos? 4 anos. E não tem data para terminar. Né? O importante é que ela está bem. O último PET scan que ela fez, mandar um beijo aqui para a Rita, deu zerado. Mas ela não pode deixar de fazer a quimioterapia. E ontem ela estava em São Paulo com o Benê, o esposo dela, que fiel, junto sempre, né? Fez ontem a quimio. Mas a Suzana Naspolini fez o segundo pós-fácil. A Suzana, uma amiga que conhecia através da doença. Olha que coisa, não é? A Suzana era repórter da Rede Globo e ela fazia externas no Rio de Janeiro. E a Suzana sofria com câncer desde os 18 anos de idade. Poxa vida. Se não me engano... É aquele câncer crônico, Isso, né? ela teve 5 tipos de câncer diferentes. Começou com 18 e ela veio a falecer recentemente, né? Com 50, acho que 50 e poucos anos, eu não me lembro agora a idade. E onde foi que eu conheci pessoalmente a Suzana Naspolini? No hospital. Nós conversávamos muito, ela no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, Bragança, e nós conversávamos pelo WhatsApp, por telefone. Padre, que bom que você está bem, eu vou ficar bem também. Vai, lógico que vai. Nós vamos comemorar sua cura junto também. Só que não deu. Sim. Não é? Não foi esse o desejo de Deus. E a Suzana é uma mulher de muita fé. E aí eu fiquei sabendo que ela estava hospitalizada em São Paulo. O médico já tinha dito que não tinha mais o que fazer, no caso dela. Então eu fui até o hospital e conheci a Suzana um dia antes dela morrer. Poxa vida. Né? E aí rezei com ela, dei a unção dos enfermos, estava ela, a filha e a mãe dela estava presente. Então eu conheci a Suzana nesse momento. Olha que coisa. E ali vi aquela pessoa indo com alegria. O terço na mão, uma mulher de muita fé, que me ajudou também no meu tratamento, participou do nosso livro, mas hoje está lá no céu, rezando por nós e por todos aqueles que estão vivendo essa situação, sendo um referencial, que foi com alegria, compreendeu o sentido da dor. E mesmo não tendo a cura, o mais importante aconteceu. Ela está junto de Deus. Mas ela está curada, né? Lá em cima. Tá Exato. curada, né? A dor que ela sentia
ela não sente nunca mais, plena. Porque está junto de Deus. Eu falo, Padre, eu sempre digo isso aqui, que a nossa vida espiritual, ela é tão real quanto a nossa vida física aqui. Sim. Mas a gente não dá a mesma importância. Muitas vezes nós não acreditamos. É. Tem gente que duvida. É. O próprio católico muitas vezes duvida dessa questão, né? E é exatamente na mesma proporção, na mesma intensidade, da mesma maneira. Nós que aqui rezamos por eles, não é? Sim. E lá eles rezam por nós. E isso é verdadeiro, isso é real. A promessa do Cristo é essa. Exato. E se nós somos cristãos, acreditamos naquilo que ele falou. Sim, sim. Então, o que cabe a nós? Seguir em frente. Seguir em frente. Buscando fazer aquilo que ele ensinou. Com coragem, com perseverança, né? Coragem, eu venci o mundo. Sim. Não tenhais medo. Né? Não somos deste mundo, né? Exato. Não tenhais medo. Eu venci o mundo. É isso aí. Olha, Pá, tem algumas participações aqui no nosso canal do YouTube. Ah, que beleza. Aliás, se você quiser participar com a gente aqui, mandar sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida, sua crítica, você pode entrar lá no chat ao vivo no YouTube ou então pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Nós vamos para o intervalo agora, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui da Ana Rosa Lima. Se nós temos fé, eles estão colocando no ar, se nós temos fé, por que passamos pelo sofrimento? Isso é injusto? Eu vou pedir para o senhor responder no próximo bloco. É rapidinho, já já a gente está de volta. Eu quero convidar você para uma nova temporada do programa Anunciamos Jesus, um seminário de vida no Espírito Santo. Nós vamos iniciar um caminho, e nesse caminho Jesus está vindo ao nosso encontro para nos resgatar, para nos tomar pela mão. E é isso que nós vamos começar no Anunciamos Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Vamos juntos invocar toda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o amor do Pai, toda a comunhão do Espírito Santo. Eu espero por você. Aqui, todo domingo, Anunciamos Jesus ao meio-dia, aqui na Rede Século XXI. Capelinha Mãos Ensanguentadas de Jesus, um ícone delicado da devoção que leva graças extraordinárias para milhares de famílias. Adquira a sua no shoppingcatólico.com.br. A vida é uma grande aventura. Todos os dias aprendemos tantas coisas, não é mesmo? Amarrar os sapatos, ler, escrever, cantar e por aí vai. A cada dia também aprendemos mais sobre o amor de Deus e isso é tão especial. E para aprendermos mais um tantão de coisas legais, novas músicas, brincadeiras e também para conhecermos mais o nosso grande amigo, vem aí 3 Palavrinhas, volume 8. Viva essa aventura! A Rede Século XXI está cada vez mais perto de você. Baixe nosso aplicativo e participe da Santa Missa diariamente. Nós queremos levar até você a Palavra de Deus e a oportunidade de viver a Santa Eucaristia sem sair de casa. Viva esse momento único com sua família e na proteção do seu lar. Acesse a loja de aplicativos do seu celular ou tablet e baixe Rede Século XXI. Pronto, agora você pode acompanhar toda a nossa programação. Vamos juntos espalhar a Boa Nova. Participe do primeiro acampamento Louvemos o Senhor de Cura e Libertação, nos dias 4 e 5 de fevereiro. Presenças confirmadas de Frei Gilson, Dom José Falcão de Barros, Padre Ailton, da Fraternidade São João Paulo II, Padre Iágaro Domingos, da Comunidade Providência Santíssima, Newton Júnior, da Comunidade Pantocrator, Irmã Luísa e Ministério Excelsis. Agende sua caravana. Ligue ou envie um WhatsApp para 19 3871 9620. Acampamento Louvemos o Senhor de Cura e Libertação, dias 4 e 5 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, aqui na Rede Século XXI.
De volta com o programa Eclésia, hoje aqui com o Padre Jefferson falando sobre o sofrimento e a fé, a experiência do Padre com o câncer, com o tratamento, com a cura, né? E eu quero lembrar você que o livro do Padre Jefferson está à venda aqui no nosso Shopping Católico e também através do nosso call center, hoje durante o programa com 30% de desconto, né? E o livro conta a experiência dele, a experiência de um sacerdote que se curou do câncer. E Padre, a gente fala que o senhor está em fase de remissão da doença, né? Existe um período de acompanhamento. Como é que é isso? Hoje mesmo já tive exames de manhã, exames de sangue. Pensei que iam tirar todo o meu sangue hoje. Foram, sabe aqueles tubinhos? 18. Poxa Falei, vida. nossa senhora. Padre, pediram muito exame aqui, precisa tirar bastante. Eu falei, então beleza, pode tirar. Então foram 18 tubinhos de sangue. Sexta-feira passada eu fiz um PET scan, que é aquele, né, o exame que mostra, né, imagem, para ver direitinho se está tudo certo. Segunda-feira que vem tem alguns exames do coração. Então tem todo esse processo pós. Exato, né? exato. Para acompanhar mesmo, ver se está tudo direitinho, se está tudo correndo como os médicos esperam. E aí também entra a questão mais um pouquinho de paciência. Sim. Porque não dá para a gente querer já assumir tudo o que assumia antes, fazer tudo o que fazia. Não dá. Tem que esperar, tem que ter paciência, tem que ter calma. As pessoas que estão perto da gente também têm que saber esperar um pouquinho também. Exato. Porque às vezes pensa, poxa vida, ou está fazendo o corpo mole, ou não quer fazer, ou está aproveitando da situação. Não, isso não é verdadeiro, né? Precisa saber esperar. E só acontece de fato a alta quando a médica diz, olha, a partir de agora, manda ver. Está zerado. Zerado. Aí sim, aí você volta para as atividades normais. Eu ainda estou com o podcast aqui, que é aquele catéter onde faz a quimioterapia. Eu ainda tenho ele aqui no peito. Então, se tudo der certo nesses últimos exames, a doutora Patrícia já disse que vai deixar, né, retirar. E eu não vejo a hora para isso acontecer, porque eu gosto muito de esporte, né? Embora ela diz que pode fazer, mas eu confesso que particularmente eu tenho receio, porque ele fica aqui, é um instrumentinho que está aqui, então uma pancada pode quebrar, deslocar. Então eu não vejo a hora de tirar para poder jogar bola, poder jogar tênis, fazer natação, que eu fazia antes, gostava muito. Então nesse período eu não estou fazendo esporte nenhum, né? Mas se Deus quiser, esse ano eu volto para ativa. Se Deus quiser. E padre, como é que foi também, uma curiosidade, nesse período todo aí, o senhor como sacerdote, né, eu imagino que tem uma vida mais isolada, mais sozinho. Como é que foi? As amizades, os amigos, tá no hospital sozinho, como é que foi isso? Padre? Tudo foi bem complexo e a dificuldade foi maior por causa da Covid também. Sim. Então, não podia ter visita, não podia ter entra e sai do quarto, não é? Não podia ter parentes, amigos. Meu irmão mora em Brasília, ficou 15 dias comigo, mas teve que voltar, ele trabalha. A minha amiga Rose, que me acompanha, ficou muito tempo comigo, me ajudou muito. Então, foi praticamente os dois. A Maristela ficou uns dias comigo também, uma amiga da igreja. Mas, fora isso, meu pai e minha mãe, eu fiquei muito tempo sem vê-los. Poxa vida. Né? Eles têm também, já têm certa idade, algumas comorbidades, cuidados que tem que tomar. E a Covid, né? Uma dificuldade a mais. Então, foi uma dificuldade a mais. E é aquela questão, estar dentro do hospital, fazendo um tratamento com receio de outra coisa. Poxa vida. Não só a questão do câncer, porque também naquele tempo do transplante de medula, a gente fica num quarto totalmente isolado, não é? Onde só entram médicos e enfermeiros, onde temperatura, ar-condicionado, tudo regulado externamente. Sim. Água, torneira, chuveiro com filtro, até para escovar o dente. Tinha filtro na torneira. Para tomar banho, tinha filtro no chuveiro, porque eu não podia ter contato nenhum com nada. Um vírus, uma bactéria podia me matar. Porque naquele processo eu não estava
imune a nada. Minha imunidade estava zero. Então foi um momento difícil. Para mim, o mais difícil do tratamento inteiro foi o transplante de medula, né? E ali a questão da solidão foram 30 dias. Puxa vida. Trancado naquele quarto, apenas com a visita da médica, do enfermeiro, Sim. do dentista que vinha também para dar uma olhada na questão da boca. Quando entravam parecendo um astronauta, com todo aquele aparato necessário. Foram os contatos que eu tive, né? E aí é onde, é claro, o meu maior retiro. Eu digo que ali foi meu retiro. Sim. Se eu fiz um retiro que de fato valeu a pena, um retiro onde de fato ali estava eu e Deus, onde de fato eu pude ouvi-lo e também pude falar. Foi ali, foi naquele quarto, foi naquele processo, foi naquele momento. Então eu digo, o maior e melhor retiro que eu já fiz na minha vida Sim. foi esse retiro, onde ali só estava muitos momentos, a maior parte do dia e muitas vezes a maior parte da noite, porque tinha noite que eu não dormia, né? Imagino. Tinha noite que eu não conseguia dormir. Então estava ali, eu e Deus conversando. E ali foi onde a coisa aconteceu, foi um momento onde eu entendi muitas coisas que antes eu não tinha compreendido. Pude falar mais de perto, pude ouvir melhor. Sim. Então foi um retiro muito bom. O pregador foi Jesus. Pregador melhor impossível, não é? né? Foi ele que estava lá pregando para mim o retiro. Exato. E, padre, entrando agora um pouquinho na questão da fé, né? Aqui tinha até uma pergunta aqui, né, que eu deixei no ar da nossa amiga Selma Folino, Ana Rosa. Se nós temos fé, por que passamos pelo sofrimento? Isso é injusto? E aí? E aí? O que vamos dizer, Cássio? Se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, se eu tenho meus momentos de oração, se eu me jogo na mão de Deus, quando alguma coisa diferente ou adversa daquilo que eu planejei acontece, então eu estou sendo injustiçado? Cadê a recompensa? Né? Porque a gente pensa primeiro, eu estou fazendo tudo direitinho. Então eu estou fazendo tudo como deve ser feito. Então eu tenho que ter o quê? Uma recompensa, sim, sim. Não injustiça, não é? Aí vem aquela questão do filho pródigo com o irmão mais velho, sim. Né? O irmão mais velho, pai, mas eu nunca te desobedeci, eu sempre fiz tudo o que você mandou. Você nunca me deu nada, nem um cabritinho para eu fazer com meus amigos. Agora veio esse teu filho que fez tudo errado e você dá tudo do bom e do melhor. Então parece que tem uma injustiça. Não. Ao invés de eu perguntar por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser eu? A pergunta tem que ser diferente. Por que não eu? Não sou melhor que ninguém. Pois é, por que não sou eu? Sou mais bonito que ninguém. Exato, meus olhos azuis, meus cabelos compridos não me faz mais ou melhor do que ninguém. Então por que não comigo? E o que será que Deus quer com isso? Vamos aprender? Sim. Vamos aprender o que Deus quer mostrar? Eu acredito que na minha dor, não só eu fui curado, muitos que estavam ao meu redor também foram curados. Sim, não tem dúvida. Sabe? Então Deus não faz nada imperfeito, Ele é Deus. Agora, vamos aprender. Muitas vezes eu posso até achar, poxa vida, por que teve que ser assim? Não podia ser mais tranquilo? Ele não podia ter pego mais leve? Oh Deus, pega mais leve. Uma unha encravada, isso, né? Um dedinho inflamado, uma coisinha, uma dor de cabeça. Pega mais leve, Deus. Mas peraí, se outras pessoas vivem situações tão complexas e até mais graves, por que não eu? Vamos assumir isso para a minha vida, vamos colocar isso, vamos entender, Deus tem um propósito, não é? E aí não é uma questão de injustiça, não. Aí é uma questão de verdade. E falo isso na certeza, é porque Deus me ama. Sim. Ele me deu isso para mostrar o quanto Ele me ama e o quanto Ele quer que cada vez mais eu esteja junto a Ele, na sua presença. Então ali foi um momento na minha vida, Cássio, de verdade. E você que está em casa nos assistindo, a minha vida mudou. E eu digo no livro, o câncer me fez bem. Que loucura. Loucura, loucura. Hã? Loucura. Sabedoria Como é que de Deus é loucura para os homens. Exato. E eu coloco aqui, o câncer fez bem para mim, sabe? Certamente a minha vida é outra.
e com muito mais qualidade, com muito mais Sim. intensidade. Eu acho, as pessoas vão poder falar melhor, mas eu olhando para mim, olhando lá atrás, olhando aqui hoje, eu me vejo um padre melhor, eu me vejo um filho melhor, eu me vejo um amigo melhor, eu me vejo um ser humano melhor. O sofrimento me fez crescer, fez. Sim. Vamos aproveitar disso. Ao invés de lamentar, de murmurar, de ficar nos cantos, Exato. chorando, Se embora entregar. tudo isso pode fazer parte no processo, Sim. não vamos negar, tudo isso faz parte, mas não podemos entregar. Nós não estamos sozinhos. Jesus é o Cirineu que caminha conosco nesse momento. Exato, e ele mesmo Padre. diz, né, Cássio? Se você está cansado, fadigado com o seu peso dos fardos, vem a mim. Eu Sim. estarei Sim. com você, porque meu fardo é leve, meu jugar é justo. E é exatamente isso. Então não é injustiça. Eu acho mais que é uma grande justiça. Justiça. Não é? É claro que Deus não quer o nosso sofrimento. De jeito nenhum. Mas Ele permite, para Sim. que a gente possa... Aliás, Padre, eu posso pensar também que a doença, as dificuldades, os problemas, tudo isso que a gente enfrenta é fruto do pecado também? Bom, Cássio, Ou se a consequência do pecado? tudo que a gente faz tem consequência. Toda atitude vai ter uma consequência. Toda ação Sim, tem uma reação. exato. Não é? Todo estímulo tem uma resposta. Então, todo ato que eu faço, ele vai ter um retorno. Mas isso não é lei de retorno, é consequência daquilo que é exatamente. real. A pessoa fuma, bebe, Se eu fumo, se usa eu droga, bebo, o corpo vai sentir, Vai eu vou sentir, pagar. exatamente. Mais cedo, mais tarde, uma coisa vai acontecer. Agora, a questão do sofrimento, da dor, da doença. Quem pecou para que ele sofresse assim? Alguém perguntou certa vez para Jesus isso, lembra? Quem pecou, o pai? É. A mãe? Não, isso não é o pecado. Mas isso é para quê? Para que a glória de Deus esteja nele. Para que os outros percebam quanto Deus é grande, quanto Deus é amor. Então eu não posso ver a doença, a dor, o sofrimento como fruto do pecado. Não, vamos inverter isso. Deus quer me mostrar alguma coisa, Deus quer mostrar para alguém esta coisa que de repente um instrumento sou eu. Exato, exatamente. Que eu seja esse instrumento, que eu não negue ser esse instrumento, que eu não jogue fora essa graça, que eu não desanime diante da dor. Então, que essa justiça seja feita na minha vida, para me fazer uma pessoa nova e para ajudar quem também caminha comigo. Não é? Muito interessante. Pai, tem uma pergunta aqui também da Selma Folino. Sim. Pedi para eles colocarem lá. Gostaria de saber por que a igreja nos ensina a entregar os nossos sofrimentos a Jesus. Pois é. Completando... Acho que eu dei a resposta antes de chegar a pergunta. Jesus já nos disse, não é? E muitas vezes nós estamos cansados, fadigados, desanimados, cheios de problema, passando por crise. Qual que é a reação mais fácil? Entregar, desanimar, reclamar, blasfemar, achar que nada mais vale a pena. Não, o próprio Cristo já disse, está cansado? Vai lá no sacrário, deixa lá, conversa com ele. O meu jugar é justo, o meu peso é leve, então vem comigo. Então, é aí a dinâmica dessa situação, né? Só que para eu fazer isso, eu tenho que ter coragem. Sim. Eu não posso querer entregar, achar que nada tem sentido e nem me vitimizar, não é? Exatamente. Eu não sou um coitadinho, ai tadinho de mim. Ai, Deus quis assim. Não, aí é um conformismo, né? Que não tem muito... Então, estou vivendo essa situação, é uma barra pesada? É difícil, cheio de dor? Sim, mas eu vou vencer. E sei que eu não caminho sozinho. Né? Olha, padre, eu tive uns problemas de saúde também e eu aprendi duas coisas. Eu acho que o senhor pode confirmar isso também. Que a gente pinta o problema muito pior do que ele realmente é. Sem dúvida. E a gente suporta muito mais do que a gente imagina. Não tenho dúvida. É isso mesmo, sim. Ainda hoje eu falava a Bia, que a gente fica amigo do pessoal do hospital, né? Sim. A Bia é a enfermeira que hoje veio tirar os tubinhos de sangue, né? E eu conversando com a Bia. E ela veio, né? E depois também para fazer a limpeza do podcast que eu fiz hoje também,
padre, eu vou dar uma espetada, não me xinga. Eu falei, Bia, você sabe tudo que eu passei e o quanto eu era exatamente fraco. Agulha para mim, Cássio, Ave Maria, vinha com uma injeçãozinha pro meu lado, eu já ficava pálido, né? Uma injeçãozinha, para mim era o fim. Hoje, e aí eu percebi, pô, eu sou muito mais forte do que eu imaginava. E eu tinha medo, como eu disse, eu não gostava de passar na frente do hospital, entrar no leito da UTI, uma injeção. E é coisa de homem, né? Homem tem muita essa situação. Tem, homem nega a doença, homem só vai fazer um exame quando já está complicado. Em último caso, temos aí a questão, meus irmãos, da próstata. Exato. Você que já está na idade de fazer o exame, faça. Não tem essa bobagem de preconceito, de besteira. Vai fazer. Isso pode salvar a tua vida. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, vai e faça, encare. Sabe? E aquilo, quanto mais cedo eu souber o que eu tenho, mais fácil mais tranquilo é o tratamento. Exato. Então, não vamos perder tempo com bobeira, bobagem, isso ou aquilo. Vamos procurar e falar sobre o assunto. Outra coisa, Cássio, que eu sempre, até domingo eu estava comentando no Louvemos o Senhor. Tem gente que não gosta de falar a palavra câncer. Já viu isso? Aquela doença ruim. Aliás, no livro fala disso. A doença ruim. Mas que doença ruim? Toda doença é ruim. Não tem doença boa. CA. Para não falar, vamos abreviar. Não, câncer é câncer. Então, você falando a palavra, não falando, se você tiver, você vai ter, não é? Então, e quanto mais eu falo sobre o assunto, quanto mais eu conheço o assunto, vou me relacionar melhor com ele. Vou saber o que eu tenho que fazer, o que posso fazer, o que não posso fazer, ajudar alguém que está precisando, como agir. Vamos falar sobre o assunto. E isso ajuda demais. Quebrar os tabus. Quebrar tabu, quebrar preconceito, receio, medo. Não. Vamos encarar o problema de frente. Nós só conseguimos resolver os problemas quando batemos de frente. Se a gente foge, ele corre atrás. Não é? Então vamos encarar, olho no olho do problema. E assim a vitória ela é muito mais simples e mais fácil. Sim. Padre, eu vou pedir para eles colocarem mais uma pergunta aqui da Jorge dos Santos. Boa noite. Minha mãe e minha irmã tiveram câncer no mesmo tempo. A minha querida mãe faleceu e isso me causa muito sofrimento. Sim. Que dificuldade, não, padre? A mãe e a irmã ao mesmo tempo. No mesmo tempo. É uma dose dupla de sofrimento, né? Mas a gente também pode ver uma dose dupla de amor de Deus. De amor de Deus. Não é? Uma vez que a gente sabe que a dor, o sofrimento e a perda fazem parte da nossa vida, não é? Não tem como fugir. Não tem. Então agora eu preciso saber me relacionar com ela. Como é que eu vou viver isso? É claro que a dor, aquele lugar vazio, né, que era da pessoa, na hora do almoço, aquele passeio que costumava fazer junto, aqueles lugares que junto frequentavam, é claro que isso nunca vai ser esquecido. Só que a sua mãe, que hoje já não está mais aqui no meio de nós, ela continua viva no seu coração, e mais ainda, ela está viva no coração de Deus. E lá do céu, ela reza por você da mesma maneira que você reza por ela. Agradeça a Deus a cura da sua irmã, ela está aí com você, então busque viver vocês duas agora, tudo aquilo que sua mãe deixou. Tenho certeza que muitas coisas boas vocês aprenderam com ela, não é? Muita coisa boa ela ensinou. Então o que vocês vão fazer agora, vocês duas que estão aqui? Buscar viver aquilo que ela deixou. Tudo o que é de bom, todos os exemplos, todas as virtudes que ela deixou para vocês, vocês agora juntas vão viver esse momento bonito e sempre, claro, lembrando dela. Exato. E eu vi um ministro das exéquias num velório falando o seguinte, ele apontava para o defunto ali, essa pessoa está morta? Aí todo mundo ali, tá, né? Claro, né? Ele falou, não está morta, ela continua viva. Aqui está o corpo dela, aqui nós vamos enterrar, vai virar pó, mas ela continua viva. Exato.
junto de Deus e no nosso coração, as lembranças, os momentos, até os momentos tristes, né? Sim, é claro, a vida é feita de momentos alegres e tristes. Então a pessoa, ela está num outro estado. Num outro estado, né, pai? Num outro estado. E é exatamente isso que eu também aprendi quando vou nos momentos de exéquias, né? Eu sempre coloco nessa situação de que ali está os restos mortais de uma pessoa, sim, mas ela não está mais ali, ela está viva. Só que nós agora, ao invés de falarmos aquilo que muitos falam, né? Deus tirou de mim, não é? Deus levou, Deus tirou quem eu tanto... Porque Deus fez isso? Deus não tira nada de ninguém. Deus dá. Deus dá tudo aquilo que nós precisamos. E se nesse momento você sente que há uma perda, o que nós vamos fazer? E eu tento trabalhar isso no momento da exéquia. Sim. Nós vamos dar de presente para Deus aquilo que temos de melhor. Então você, marido que perdeu a sua esposa, você, sua esposa que perdeu o marido, os pais que perdem o filho, você tem um presente muito bonito para dar para Deus. E quando a gente dá um presente para quem a gente ama, a gente dá um presente escolhido, caro, bonito, melhor. Não é assim? Verdade, verdade. Então, ali o que nós vamos fazer? O movimento que eu sempre convido a família a fazer, a colocar a pessoa, o falecido, nos braços de Deus como um presente. Não que ele está te tirando, sim, seria sim, roubo, sim. Mas você está dando. Exatamente. Olha, Deus, está aqui meu filho, é o que eu tenho de melhor para te dar. Está aqui minha esposa, está aqui meu marido, é o melhor presente que hoje eu posso te dar, te entregar. Toma, é seu. E o que Deus faz? Acolhe com carinho, com ternura, e essa pessoa, né, não vai mais ter aquele sentimento de que me tirou de mim, me roubou, me furtou. Não, eu entreguei. E a gente dá de coração, e esse movimento traz uma outra conotação, é uma outra dinâmica no momento do sepultamento, da perda, sabe? Isso faz a diferença. Sim, eu costumo dizer também que nós não podemos morrer junto com o defunto, né? Sim. Porque tem pessoas que entram num desespero tamanho que talvez fosse melhor até morrer mesmo. Sim, porque... E é muito diferente quando você vai, a gente experimenta isso nas situações, um velório onde as pessoas de fato têm fé e num velório onde não existe fé. Onde não tem fé tem desespero. Desespero, choro, grito, não é? Pessoa querendo levantar o cadáver do caixão. Sim, já vi isso. Onde tem fé? Tem choro? Tem. Claro. Está triste? Jesus chorou. Jesus chorou a morte de Lázaro. Mas ali tem paz. Não é? Então, aquele momento da dor, da perda, sobretudo, no momento de um velório, para mim, Cássio, é o maior momento e o melhor para se viver aquilo que a gente professa. Sim, sim. A vida eterna. A vida eterna. A ressurreição. Ali, falar na missa é tranquilo, rezar em casa é tranquilo, mas falar e rezar que eu creio na ressurreição, é ali, é aquele momento. Então ali você sente toda essa diferença. É verdade. Não é? E que bom que Deus, nesta pedagogia, que muitas vezes a gente não entende. Sim. A nossa ideia, a nossa inteligência não alcança. Limitada, né? Mas que bom que a gente ainda consegue compreender, ainda de modo velado, um pouquinho, mas a gente consegue entender e tentar ensinar um pouquinho isso para as pessoas. Olha, Padre, a Jorge dos Santos, muito obrigada, Padre, suas palavras me confortaram. Deus te abençoe abundantemente. Amém, todos nós. A Juscelena Aparecido Bertolino, boa noite, estou muito feliz por você estar vivo. Minha prima. Amo muito. Beijo. A Maria de Fátima está pedindo a sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Maria de Fátima. O Luiz Carlos Rezende está dizendo aqui, ó, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Nunca. É isso mesmo. Padre, Deus nos deu, o Lucas me lembrou aqui, o diretor me lembrou, Deus nos deu a ciência também como meio, né? E através do Espírito Santo, os médicos, os enfermeiros, os cientistas, eles atuam no combate às doenças, no tratamento, né? A gente precisa acreditar neles também, Mas né? é claro, são anjos de Deus, Cássio, sabe? Como eu disse no outro bloco,
Quando a doutora Patrícia me disse, com alto e bom som, padre, não vou te deixar morrer dessa doença. Sim. Aquilo foi para mim Deus falando, calma, a coisa está complicada, você não está entendendo, mas a doutora te deu uma força. E ela me deu aquela força que quando ela disse aquilo, te juro, verdade. Eu estava preocupado muito, eu estava angustiado muito. Tive momentos depois, mas aquilo fez diferença. Quando a Patrícia falou, padre, dessa doença você não vai morrer, confia em mim. E eu sei que você confia em Deus. Falei, pronto, então agora nós vamos para cima, não é? E graças a Deus o tratamento respondeu aquilo que ela esperava. Exato. E hoje, por graça de Deus, não tenho dúvida, eu estar aqui hoje com você, eu estar aqui hoje falando para o pessoal de casa, eu poder apresentar esse livro, exato, que foi feito com muito carinho, embora a gente sempre que toca de novo na dor, não é? Sim, sim. Então, não tem dúvida. Mas é um testemunho meu que eu gostaria que servisse para quem está em casa, para quem tiver ele na mão, como um material, um subsídio, sim, um livro de fé, de oração, que possa dar alento, força, coragem, sabe? Certeza de que, olha, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, Deus caminha comigo, eu não estou sofrendo à toa, exato, não estou sofrendo pelo simples fato de sofrer, não. Esse sofrimento vai trazer para mim algo novo, que eu ainda não compreendi, mas que eu vou ainda compreender. Exato, perfeito, padre. E olha, se você está interessado no livro, ainda dá tempo de você ligar aqui ou através do nosso Shopping Católico, hoje com 30% de desconto, ainda um tempinho a mais além do programa, mas aproveite, eu li, é muito bom o livro, realmente tem umas orações finais também muito importantes, né? E padre, tem um minutinho só, eu queria pedir para o senhor uma bênção então especial hoje para quem recebeu a notícia que está com câncer, vai começar o tratamento ou que está fazendo um tratamento, uma bênção especial para essas pessoas. Meus amados irmãos e irmãs, você que está em casa, você que vive essa realidade do câncer, você que está aí nessa angústia primeira, e ela é normal nesse primeiro momento, tenha força, tenha fé. São Peregrino é o padroeiro daqueles que vivem a realidade do câncer. São Peregrino também foi curado de um câncer. E eu rezei muito a oração de São Peregrino, e está aqui no livro. E eu vou pedir a Deus que te abençoe pela intercessão desse santo, que como você, também vai vencer. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E que pela intercessão de São Peregrino, venha a seu encontro todas as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre, pela sua presença. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E o programa Eclésia volta na próxima terça-feira com um tema do seu interesse.